Muito bem, boa noite, boa noite. Vamos lá para mais uma live semanal com meu querido amigo Lázaro Prachedes. Estamos agora então no Telegram também com um grupo chamado Holy Working, uma live semanal para santificar o nosso trabalho. Então, desde já, está entrando aqui nosso querido irmão Luiz, Ataíde, Dinho. Sejam bem-vindos, Rejane, Deus abençoe. Vou colocar aqui o tema da live de hoje. Paulinho, Deus abençoe, meu irmão. Então, live de hoje, live número 5, com meu querido irmão Lázaro Prachedes. Essa é uma live semanal, toda quinta-feira. Nós estamos aqui falando de temas de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Então, você que está chegando, Tyson, Deus abençoe. Já vai tocando no aviãozinho, chamando seus amigos para estar aqui conosco. Mary Felisberto, Deus abençoe. Ronan chegando por aqui também. Então, hoje já é a quinta semana consecutiva em que vamos falar sobre temas voltados para desenvolvimento profissional e espiritual. Então, Lázaro e eu estamos com essa iniciativa e nós também criamos um canal no Telegram. Já te convido, aproveito para você entrar lá conosco, procura Holy Working, para santificar o nosso trabalho. Lázaro acabou de entrar, bem-vindo, Paulo. Vou chamar aqui o Lázaro para já conosco começar a nossa live. Raimundo Souza, bem-vindo, Deus abençoe. Lázaro está chegando. Quinta-feira a gente já está aquele mapa. Boa noite, Lázaro. Ô Elvis, tudo bem, rapaz? Tudo bom, meu irmão? Graças a Deus. Quer dizer que dia de quinta-feira acorda na pilha, né? Rapaz, na quinta-feira a gente já acorda daquele jeito. Nossa, já marquei aqui, Lázaro, o tema de hoje é a live número 5. Estamos aí então há 5 semanas. Já é a quinta? Quinta live. Que bênção, viu? Meu Deus, o tempo Entrou passa agora uma rápido moça demais, chamada hein, Lucélia. Elvis? Você conhece? O tempo passa rápido demais, né? Passa. Lázaro, Oi. entrou agora uma moça chamada Lucélia. Você conhece ela? Rapaz, um pouquinho de tempo. Lucélia e eu completamos agora no dia 30, 28 anos de casado, Elvis. Oh, que maravilha. Agora, 30 de maio agora. Isso, 30 de maio completamos 28 anos de casado. Que bênção. Jade, bem-vindo. Jário. Olha, tá chegando, pessoal. Tá. Toca no aviãozinho, vai chamando mais amigos, irmãos para estar aí conosco. Eu acabei de mandar Paulo aqui, falando, acabei de mandar alguns sem convites. Ô Elvis, e você demora para dormir depois que acaba a nossa live? Gente, eu vou partilhar com você e com os irmãos que estão aqui. Gente, quando acaba essa live, eu fico tão pilhado, que eu já durmo tarde, né? Mas eu vou dormir mais tarde ainda. Eu fico assim, dá uma pilha, sabe? Eu fico muito motivado, muito animado com o que tem acontecido. Eu fico assim ligado, já pensando nas próximas. Rapaz, você acredita que nas quintas-feiras é uma das noites que eu tenho dormido mais tarde, né, Elvis? Eu costumo acordar muito cedo, mas na quinta-feira eu fico até tarde, porque assim, refletindo um pouco naquilo que a gente conversou, sobre a possibilidade da partilha das próximas semanas. Então, assim, tem sido bastante interessante. E eu acho que tem sido produtivo para todos, né? Essa é a intenção. Entregar um conteúdo que seja relevante para os irmãos, de modo que a gente consiga fazer aquilo que é o desejo principal do nosso coração. Eu fico imaginando, Elvis, gestores, empreendedores, profissionais que tenham essa visão, que é aquilo que Deus está colocando no nosso coração, que é a capacidade de santificar-se no trabalho. Santificar o trabalho e santificar as pessoas através do trabalho. Então, eu acho que essa é a moção principal, é a visão que Deus está colocando dentro do nosso coração e é isso que nós queremos partilhar. Amém, Lázaro, é isso mesmo. E olha que bonito, viu? Nós já temos alguns irmãos e irmãs fiéis aí conosco toda quinta-feira. E esse é o nosso intuito, colocar o mais possível essas pessoas em contato, profissionais católicos, homens e mulheres de Deus, que querem ser santos na realidade cotidiana e colocarem-se em contato. Agora mesmo, enquanto a gente está conversando, eu estou vendo aqui, por exemplo, o Paulo César conversando com a Alessandra, né, e ela cumprimentando ele. Quer dizer, já virou uma rede de contatos de irmãos e irmãs que se amam, que têm um propósito de santidade
mas que também estão no mundo como profissionais a fim de ser luz no mundo Sim. e de construir, João Paulo II, a civilização do amor. Então, essa é a nossa contribuição singela dessas lives, de levar conteúdos para vocês também, para que nós tenhamos uma excelência no trabalho, mas sempre numa perspectiva de levar também uma vida de santidade, de nos converter lá. E de alguma forma, e aí Lázaro e eu temos orado, pensado nisso, de alguma forma colocar vocês, que estão aqui nos acompanhando, e quem mais vir a chegar, em contato, sabe? Fazemos uma grande rede, uma grande comunidade de profissionais católicos para que juntos possamos fazer o reino crescer nesse meio. Porque o problema, Lázaro, é que muitas vezes nós temos muitas pessoas boas, muitas pessoas de Deus engajadas nos seus trabalhos, mas elas não estão conectadas. E Justamente. aqueles poucos que estão conectados estão fazendo mais barulho É e verdade. mal, né? E tem algumas. Ontem, Elvis, eu passei por uma situação muito parecida com isso que você está comentando. E como, por exemplo, no nosso meio, a gente desconhece os profissionais que a gente possui. Ontem eu fui fazer uma gravação para uma pregação, né, que eu fui gravar para um congresso. O Alexandre, que deve entrar daqui a pouco aí, a Laís, estavam comigo. E tinha um dos irmãos que eu conheço ele como músico. Ele toca, por sinal, muito bem, ele toca teclado. Sim. Mas começamos a conversar, inclusive sobre esse nosso projeto, até convidei ele para acessar o nosso canal aí do Telegram. E no meio da conversa eu perguntei, o que você faz profissionalmente? Rapaz, eu descobri que o rapaz é arquiteto aqui na cidade. Então, você começa a fazer conexões. Aí, ali, atrás das câmeras, estava um dos irmãos que estava nos gravando. Ele disponibilizou todo o material que tinha para nós fazermos a gravação. Perguntei a mesma coisa. E você, o que você faz, irmão? Ele trabalha com móveis planejados. Então, quando você começa a juntar esses profissionais... E eu tenho para mim também, Elvis, a questão do conhecimento, né? Eu não tenho todo o conhecimento, mas quando eu me uno o meu conhecimento com o seu, e eu fico imaginando nessa rede colaborativa que nós temos o sonho de criar, de ajudar os irmãos, quando profissionais de várias áreas disponibilizarem o seu conhecimento, tendo em vista a santificação do trabalho. Irmão, isso enche o meu coração e me motiva toda quinta-feira a acordar mais cedo para pensar o que nós vamos partilhar. Oh, glória! É como fala por aí, né? Aí não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém. Porque assim... Você imagina só, você tem um arquiteto, junta com um desenhista, um projetista, um engenheiro. Você tem aqui a Leila, que é de Alagoas, que faz festas. Você tem o Paulo aqui do Ceará com o Jefferson do Amapá. Imagina juntando essa turma, um arquiteto com um projetista, com um engenheiro, quem presta serviço com quem contrata o serviço, quem compra com quem vende. Junta isso, né? Um criador de conteúdo, alguém que é na publicidade e um empresário que quer fazer publicidade. Esses dois irmãos e irmãs católicos reunidos, fazendo o bem. Rapaz. Acabou de entrar aqui a Delma de Roraima, que é tanta gente boa, e usando esse canal e outros que queremos criar para se juntar, para se conectar. Eu acho que isso é realmente um sonho, né? Eu tenho aqui comigo a Laís, é contadora, o Alexandre, ele é publicitário, a Érica é advogada. Então, é uma rede de contatos. Por exemplo, é claro que você, sabendo que tem um irmão, e eu tenho uma visão a esse respeito, Elvis, que é a santificação do nosso recurso financeiro. Eu sei que o tema não é finanças, mas faz parte. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho um irmão que entrega aquele serviço, especialmente com qualidade, porque eu já me decepcionei algumas vezes. Acabei contratando serviços de irmãos de caminhada e não fui bem atendido. Mas tem irmãos que são excelentes profissionais, que têm habilidades. Por exemplo, abri uma empresa, e toda a parte publicitária, quem fez para mim foi o Alexandre, desde a criação do nome, da logomarca, entende? É quando a gente une talentos. E assim a gente vai trabalhando, e se a gente tem essa capacidade de entregar, colocar o nosso conhecimento à disposição, eu acho que a gente consegue fazer aí uma rede
que vai nos levar, de fato, a uma vida de santidade. Amém. Então, quem está aqui conosco já está vendo e vislumbrando a visão que Lázaro e eu estamos tendo, e diria assim, sem medo de errar, uma visão de Deus, sabe? Uma inspiração do Espírito. Nosso desejo é que isso aqui não fique só nessas lives, embora com conteúdo que você já tem gostado, mas que isso cresça. Um próximo passo foi o Telegram. Todo dia, praticamente, a gente está colocando conteúdo lá, e queremos dar mais próximos passos. E um sonho nosso grande é justamente esse, é colocar essa rede de profissionais católicos, gestores, empreendedores, empresários, profissionais, em contato para fazer uma grande rede. Imagina só, passando essa pandemia, muita gente sentiu e já está sentindo e vai sentir crises financeiras e desempregos. Imagine se nós fazemos uma rede de profissionais que um possa ser um canal de suporte para o outro. Aquele irmão que não tem mais cliente, eu tenho agora um empresário que quando eu for pensar numa publicidade, em contratar alguém, eu chamo esse. Eu ajudo ele a crescer. E esse ajuda um outro na ponta a crescer. Nós evangelizamos, fazemos o bem, a gente não faz ideia de onde essa rede pode chegar. E por isso, gente, que o nosso desejo, Lázaro e meu, é de poder também entregar conteúdos de excelência, para que quando chegar a oportunidade, o momento, a gente também não decepcione como essa experiência do Lázaro. Né? É verdade. Ô Elvis, muito bem. Vamos pro tema? Vamos lá, vamos lá. Eu vou começar então, como sempre, a minha provocação da noite. Adoro. Elvis, liderança. Você pode dar uma definição para nós, para a gente introduzir o tema? O que é liderança? Se eu fosse... Fazendo muito mexão. Rapaz, liderança ela é tão dinâmica que se eu fosse escrever hoje, né, esse livro, já tinha muita coisa, não que eu fosse desdizer o que eu disse, mas tem muita coisa nova acontecendo. Isso é bonito, porque um líder, um profissional, ele não pode parar, né? Não pode parar, ele está sempre evoluindo. Então, a liderança eu acho que é uma capacidade que todos nós temos e podemos de fazer o bem. Muita gente pensa, liderança tem poder. Um líder, ele tem poder. De fato, ele tem. Mas o que é o poder? E eu acho boa essa definição. Poder é poder fazer o bem. Então, para mim, o melhor líder é aquele que consegue fazer o melhor bem possível na vida das pessoas. Ou seja, transformar, motivar, desenvolver, fazer a pessoa crescer. E aí vem um outro tema, que a liderança, ela já vou adiantar aqui, que ela traz junto, a autoridade. Quando você faz o bem, ajuda o outro a crescer, você ganha autoridade espiritual e autoridade humana. E uma palavrinha para autoridade, que a gente busca lá no grego, exousia. Quer dizer o quê? Fazer crescer. Tem gente que assume função, cargos de chefia, nem sempre um chefe é líder, né? Vamos chegar nesse ponto, e faz os outros baixarem a bola, diminui, cala a boca que eu que mando. Mas um líder é aquele que consegue fazer o bem. E como é que ele faz o bem? Quando leva as pessoas a crescerem, chegarem no seu melhor potencial, naquilo que ela pode dar de melhor para Deus, no trabalho, para todos os seus contextos de vida. Excelente, Elvis. Essa palavra que você trouxe aí do original, ela nos mostra qual é a função de um líder. É muito importante a gente fazer essa definição. Existe o chefe, que talvez é aquele que tem uma liderança, não, mas um cargo que lhe foi instituído. Então, esse chefe, ele pode ser talvez um empresário, ele pode ser talvez um gerente, ele pode ser talvez um supervisor. No entanto, ele pode ser o chefe, mas não significa que no grupo ele será o líder. Perfeito. São duas coisas completamente distintas. O líder, ele tem essa capacidade, esse reconhecimento, essa autoridade, não é algo que ele precisa usar o crachá para mostrar. Exatamente. Então, se eu preciso usar o meu crachá para dizer que eu sou o gerente, eu penso que eu já não tenho mais a liderança. Então, assim, de uma forma muito simples, Elvis, complementando a capacidade de transformar um grupo em uma equipe. Perfeito.
Então, eu não sei quantas pessoas, os irmãos que estão aqui partilhando conosco, se estão na coordenação, na supervisão, na gerência, se você é o dono da empresa, eu não sei. Mas tem um grupo de pessoas que você responde por elas. Então você pode responder como chefe, ou você pode conduzir esse grupo a se tornar uma equipe. E quando a gente Pode ser uma fala de... liderança muito boa, né? É assim abaixo. É isso. E quando a gente fala de tornar o grupo uma equipe, é ter a capacidade de olhar para o talento que cada um tem e trazer esse talento à tona para o benefício comum da equipe. Perfeito. Algumas pessoas aqui, enquanto a gente falava no começo, perguntaram como entrar para o canal Telegram. Então, Certo. já coloquei aqui agora no comentário. O canal do Telegram se chama Holy Working. É um nomezinho metido da besta do inglês para dizer holy é santo e working é trabalho. Então, santificar o trabalho, trabalho santo. Essa é a nossa intenção. Então, já coloquei nos comentários aí o canal Telegram. Se você não está lá ainda, acessa. Inclusive, eu queria aproveitar essa deixa do Lázaro para você colocar também aqui nos comentários a sua função. Se você exerce uma função de liderança, de chefia, que cargo, sinta-se à vontade, claro. De onde você é, de onde você está falando e o que acha dessas lives aí conosco. Lázaro, você tocou num ponto fundamental. Um líder, ele é aquele que pode fazer o bem, né? Fazer as pessoas crescerem. E ele faz o bem também quando ele torna uma equipe, faz essa equipe coesa e consegue extrair o melhor. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios de qualquer líder. Extrair o melhor das pessoas, porque é muito fácil você pegar uma equipe já pronta, de excelência, e em certa medida obediente, né? Sim. E faz aquilo que você, sem conflito, sem atrito, sem você precisar ganhar autoridade, ganhar, né? Mostrar quem você é, e você faz o pessoal já acata. É muito fácil. Agora, assim, indo para o chão, para a realidade, muitos de nós, quando encaram uma chefia, encaram um cargo, e que por esse cargo você também tem que exercer uma liderança, né? Você tem que desenvolver habilidades, você se vê muitas vezes desafiado, você se vê testado, no serviço público mesmo, né? A gente pensa que não tem isso, mas às vezes que eu passei por alguns cargos lá, já fica assim, quem é esse cara? Aí fuça no Facebook, fuça no Instagram, ele é católico, ele é bestinha, sabe? Ele é católico, ele é bobinho. Aí começa a testar, a fazer coisas que não tá lá no estatuto, né? Enfim, no processo e tal. Vai testando. Então, como é que você supera esses testes, supera os desafios, até mesmo casca de banana que uma equipe eventualmente te coloca, sem perder o senso evangélico, sem perder a caridade e, de alguma forma, convertendo a sua equipe. Ou seja, tirando dela o que ela há de melhor. Eu já peguei equipes super difíceis, que realmente me testaram, né? Primeiro mês foi duro. Assim, é um caminho mais longo, né? É um caminho mais longo. Mas se a gente quer fazer uma liderança evangélica, sabe, do evangelho espiritual, você faz um caminho mais longo, você vai pela caridade, pelo diálogo. O líder, ele não bate a mão para dizer que sou eu que mando aqui. Você pode dar uma expressão de fraqueza. Mas eu digo assim, às vezes, né, para os meus lá, não confunda paciência com fraqueza. Quer dizer, então, que conhecer a equipe, né? Você já passou por vários testes assim. Ô Elvis, eu penso que uma das dificuldades é como você disse. Quando você entra numa equipe que já está pronta, que talvez seja uma equipe que contém alguns vícios, Sim. e você precisa melhorar o processo para que o resultado seja alcançado. Eu não sei se os irmãos que estão aqui partilhando conosco já passaram por situação semelhante, podiam até fazer uma partilha conosco aí, de qual foi o comportamento inicial. Você, enquanto líder, ao ser colocado numa equipe diferente daquela que talvez você já estava habituado a conduzir, como é que foi a sua experiência? Ao ser colocado, como é que você reagiu? Porque eu penso que a primeira coisa, Elvis, é conhecer cada pessoa. Ter essa visão um pouco mais ampliada. Porque assim,
Eu aprendi nesse meu trabalho enquanto gestor que qualquer pessoa, por maior que seja o tamanho, por maior que sejam os músculos, por mais feia que seja a cara, atrás de uma cara feia tem um ser humano. Perfeito. Então, Perfeito. para nós, enquanto cristãos, essa capacidade de conhecer o outro é o que vai determinar a liderança que nós vamos conseguir exercer. Tava aqui querendo latir. Tá querendo latir aí, Alves? Me segurar um pouquinho. Vamos lá, Lázaro, os irmãos estão partilhando alguma coisa aí? aqui A Leila está dizendo que quer o livro, Elvis. Opa, vamos lá mandar o livro para ela. Lázaro, então, pegando esse exemplo concreto de equipe difícil, né? Como é que faz? O primeiro ponto realmente é esse. Conhecer as pessoas. Não tem como você liderar se você não conhece a sua equipe, não conhece o seu time, né? Outra expressão que se usa muito agora, que é interessante, mas essa expressão de time, né? Vale aí um outro debate. Então, por exemplo, se eu peguei uma equipe já pronta, ou às vezes que eu consegui montar uma equipe, né, do jeito que eu tive a oportunidade, de qualquer forma é muito importante conhecer. Então, tirar uma equipe grande ou uma equipe reduzida, talvez marcar reunião com cada um bate-papo leve, sem aqueles ares, né, do castelo, né, da organização. Numa hora do almoço, vamos almoçar ali, vamos tomar um lanche, ou 10 minutinhos que você tira, vamos aqui fora da sala, sei lá, seu nome, família, quanto tempo está aqui na instituição, o que você acha que a gente pode melhorar, sabe? Eu gosto muito daquela visão da igreja, ver, julgar e agir. Eu gosto muito desse princípio. Perfeito. Então, se eu estou num lugar que já existia, já tinha um processo, quando você chega, você é o estranho. Então, eu não posso chegar pintando a parede já do lugar. Eu tenho que entender como era a cultura, entender as potencialidades, os vícios também, e conhecer as pessoas que fazem lá. Você falou perfeito, por trás daquela cara amarrada tem um ser humano, tem um filho de Deus. Então, se ela está motivada, se ela não está, por quê? Se ela é oprimida, se ela tem voz, né, para falar o que ela pensa, enfim. Fazendo esse panorama, esse cenário, eu acho que isso é muito também paralelo com a evangelização. Você evangeliza bem quando você sabe o mundo que você está falando. Quando você faz um panorama, o evangelho chega certeiro. Quando você só joga a palavra ao vento, sem saber o mundo para qual você fala, o público para qual você fala, a mensagem pode não chegar inteira. Então, fazer esse panorama de conhecer as pessoas é importante. E aí, quando você vai mostrando que você escuta, que você valoriza as opiniões, que você está preocupado sinceramente com aquela pessoa, que não é só uma figura, né? Você é um caminho mais longo. Mas eu penso que aí você vai conquistando uma autoridade, um respeito que é inquebrantável. E eu digo isso por experiência. Porque eu já mudei várias vezes de setor e anos assim que eu não vejo uma equipe, quando se reencontra, cara, tu foi o melhor chefe que eu tive. Lázaro, não tem preço ouvir isso. É verdade. Isso o reconhecimento de você enquanto, por exemplo, essa pessoa aqui tocou positivamente na vida de uma pessoa, isso não tem preço que pague. Elvis, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente está então tratando de liderança. Ok. Liderança é algo que a pessoa nasce com isso? Sabia. Ou você acha que a liderança ela pode ser construída? Eu posso aprender a ser um líder? Boa. Olha, eu acho, durante muito tempo teve essa discussão, né? Liderança é inata, é adquirida, eu já nasci sabendo e pronto, ou eu posso aprender. Eu acho que nós temos um pouquinho de cada elemento desse. Eu creio que, eu penso que todos nós temos uma liderança em potencial, temos uma potencialidade de ser líder. Mas nem sempre essa potencialidade ela é ativada. Imagina uma semente, né? Se todo mundo tem essa sementinha no coração, vamos dizer assim. Agora, se eu não planto a semente, se eu não rego, não dou as condições, não cuido, não dou o ambiente, né? O espaço para ela crescer, essa semente nunca vai virar árvore. Nunca vai nascer, nunca vai desabrochar, né? Nunca vai brotar ali. Então, alguns de nós, mesmo tendo isso em potencial, pode ser que uma timidez me barre. Família, educação, fica assim, cala a boca, né? Não dê opinião, vai cerceando. No trabalho, nas reuniões, a gente não tem voz para falar. Então pode ser que o ambiente não nos permita
desenvolver, desabrochar uma liderança. Outras, o ambiente pode favorecer, ou mesmo nós, contra o ambiente desfavorável, que aí vem também ser aguerrido, né? Sim, aquilo que é de cada um. Em que pese o ambiente negativo, eu peito o ambiente, eu peito o mundo e falo aquilo que eu penso, desenvolvo qualidades e habilidades. Então, eu acho que a gente tem potencial, mas alguns elementos vão nos favorecer a desenvolvê-la. Ambientes externos e, claro, também internos, qualidades nossas. Ô, Elvis, O que você acha? então, a partir desse aspecto, o autoconhecimento é algo que é fundamental para que você exerça bem a liderança. É isso? Perfeito. Principalmente, talvez um outro ponto, além da liderança, extrair o que tem de melhor no outro, na sua equipe, mas para isso acontecer, tem uma outra exigência antes. Aí você tocou num ponto fundamental. Para eu poder liderar outros, eu tenho que liderar a mim mesmo. Então, uma liderança, ela exige uma autoliderança, que no fundo a gente está falando em quê? Autoconhecimento. Eu tenho que saber o que eu posso, o que eu não posso. Meus limites, minhas potencialidades. Expandir minhas potencialidades, reconhecer meus limites, trabalhá-los para que eles virem também potencialidades. E sempre sabendo que eu não sei tudo. E aí eu agrego, né? Isso é a beleza também. Eu agrego gente que sabe mais do que eu, não perco o meu valor e faz um time. Elvis, isso que você disse é muito importante. Eu já tive a possibilidade tanto de construir equipes quanto entrar em equipes já formadas. E o que acaba acontecendo é que quando você tem esse princípio de tocar positivamente na vida das pessoas, você começa justamente a fazer isso. Eu, sinceramente, com a experiência que eu tenho hoje de gestão, eu não tenho medo de me acercar de pessoas melhores do que eu. Boa, perfeito. Quando você está cercado, porque assim, se ao seu redor você tem pessoas que simplesmente vão dizer sim a uma ordem ou a um comando seu, eu penso que isso é fácil, você está sendo um chefe. Agora, quando você cria um ambiente que a pessoa pode pelo menos argumentar e você deu as informações necessárias para que ela tenha capacidade de argumentar, eu fico muito mais tranquilo. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho na minha equipe uma pessoa que, pelo perfil comportamental dela, ela é mais analista do que eu. Então, o que eu acabo fazendo? Tudo que eu preciso fazer uma análise mais detalhada, o que você acha que eu faço? Fulano, dá uma olhada nesse material comigo. Então, o olhar dele, como analista, às vezes é um olhar mais apurado do que o meu. Então, isso que você disse a respeito da capacidade de se conhecer, é conhecer quais são as suas potencialidades, conhecer quais são os seus limites, de modo que você consiga diminuir aí os limites, né? E tentar fazer com que as potencialidades apareçam e você adquira mais habilidade ainda naquela área. Isso é fundamental para que a gente exerça a liderança. Então, para mim, uma das principais características da liderança é autoconhecimento. Antes de continuar, a Leila, que é uma das grandes marqueteiras da live, viu? Disse que a Alagoas inteira, o estado todo está aqui presente. Então, você que é de Alagoas, bem-vindo. Mas também se é de outros estados, aqui do Ceará, de Minas, vai comentando aí também de onde você é. Mas ela fez um marketing enorme, viu? A Alagoas toda aí. Que coisa boa. Ô Elvis, Lázaro, tem algum líder bíblico que você admira? rapaz, demais. Tem vários, mas eu gosto muito do exemplo, que eu acho que ele consegue abranger todo o eixo, que é Moisés, sabe? Porque ele é um líder que não se percebeu como tal, que fugiu, que ele queria mudar as coisas à fina força, depois ele entendeu os processos da mudança, que também não depende só dele, né? Tem a graça de Deus, e aqui a nossa ótica também, que com essa graça de Deus, ele tem uma visão daquilo que Deus quer, ele toma essa visão, compartilha com as pessoas, o time dele, vamos dizer assim, pensa em desistir, ele anima esse time para continuar, mas ele sabe também que ele não tem todas as qualidades em si, ele traz um ajudante, né, um sidekick, como fala no inglês,
mas ele se desaba diante de Deus, ele não bota uma máscara de super-herói, ele desaba diante de Deus, mas ele sabe diante de quem ele pode desabar, também não é de qualquer um, mas ele não tem medo de mostrar fragilidade. Quando ele desaba diante de Deus, ele é um líder que ora, ele volta descendo do monte, né? Quebrando o bezerro de ouro e vamos para frente, que tem uma terra que nos espera. E ao final da vida, depois de toda a obra construída, ele não se apega, porque ele sabe que mesmo ele tendo a visão, não é ele que põe o pé na terra prometida. Eu acho que ele cumpre, sabe, o eixo completo do que é um líder. Muito bem. Ô Elvis, eu tenho Para você, alguns líderes bíblicos que eu admiro. Mas eu confesso para você que eu fiz uma leitura recente agora do livro de Neemias. E eu fiz essa leitura a partir da ótica da liderança. E eu fui então percebendo alguns aspectos. Você disse algo que me admira muito. Essa questão do reconhecimento de que a autoridade vem de Deus. Então, independente da posição onde nós estamos, se você hoje é um gestor, se você é um administrador, um supervisor, um empreendedor, se existem pessoas que estão colaborando com você na construção de uma visão, você foi levantado como autoridade e essa autoridade, ela vem de Deus. Então, para mim, enquanto líder cristão, esse reconhecimento de que aquilo que eu estou executando hoje para trazer o pão para minha casa, como líder de uma equipe, o reconhecimento que vem de Deus é algo fundamental. Por que o Neemias me inspira, Elvis? A Laís está dizendo aí que a Bíblia tem líderes inspiradores. O Neemias, ele era um copeiro do rei. Então, só para a gente entender o quanto ele era importante no reino. Era um rei que tinha muita autoridade naquele período. O copeiro, o que acontecia é que ele, antes de servir uma bebida para o rei, ele provava. Porque naquela época havia muitas conspirações para tirar o reino, para tirar o poder de determinado rei. Então, o Neemias, a partir desse pressuposto, ele era alguém que tinha muita confiança, ele era muito considerado pelo rei. Ele recebe a notícia de qual era o estado da cidade de Jerusalém. A cidade estava completamente destruída, os muros destruídos. E diz a palavra de Deus que a atitude que ele toma naquele momento é que ele jejua e ora. Então aqui o reconhecimento de que o que ele tinha recebido era de Deus. A missão. Então qual era a missão específica do Neemias? A reconstrução dos muros de Jerusalém. O templo, o Esdras, já tinha iniciado o processo de trabalho e já estava na fase final. Mas Elvis, ele então recebe a notícia e ele faz um planejamento antes de falar com o rei. Ele espera a hora certa. 4 meses se passaram quando ele recebe a notícia e até quando ele se coloca diante do rei. E ele espera o momento certo. Primeiro, o rei estava com a rainha. Então ele espera esse momento. Quando ele apresenta a bebida para o rei então percebe que ele tinha o semblante entristecido. Ele não disse nada. E aí então ele revela a intenção do rei e com autoridade real ele sai para fazer a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Então a primeira coisa que eu vejo nele, a capacidade de planejar, uma visão definida de qual era a sua missão. E quando ele chega lá, ele encontra o Sanabalat e outras pessoas que tentam ser contra o projeto de construção. E ele, então, ele faz a delegação. Ele delega o trabalho para as famílias. Então, essa capacidade de delegar, para mim, é muito importante aqui na vida de um líder. A outra coisa que ele faz, ele tem foco. Ele coloca as pessoas para trabalhar no lugar certo. A dificuldade era que, ao ver a construção dos muros sendo erguidos, né, os muros começaram a ser erguidos, as pessoas então começaram a querer invadir, e aí o que acontece? Eu, por exemplo, se estivesse lá, eu estaria construindo o muro num determinado lugar preocupado com a minha casa. O que ele faz?
ele coloca as pessoas para construir o muro na frente da sua casa. Então ele colocou as pessoas certas no lugar certo. Então, isso para mim fala muito e dá para aprender muito a respeito de liderança com o Neemias. Nossa, Lázaro, demais, viu? Chegando gente aí, ó, de Paraná, Paranavaí, Cristiano. A Cadê aqui? Érica, Falou agora. Cristiano a Nunes, Érica Costa Carvalho chegou aqui, Presentes. Então, advogada. boa noite. Érica, de onde? A Leila tá trazendo toda a turma aqui, tá vendo? Nossa. Comenta aí de onde você é. Lázaro, você tocou assim em pontos fundamentais e cada ponto desse já dá por si só uma live. Então, por exemplo, você não vai ver nenhum grande líder que ele não tem esse senso de foco, de propósito, como se fala muito hoje, muito forte, sabe? As teorias de liderança, nem vou entrar por aí, mas, por exemplo, antigamente, você tinha uma das teses, né, das tantas que foram desenvolvidas, que era a teoria do grande homem, né? Que você, para ter um líder forte, é uma pessoa que faz a diferença. Isso aí já nem se fala mais, porque não existe um grande homem, né, único que faz um trabalho. Ele tem um senso de equipe. Se há um grande, essa teoria do grande homem, o que faz ele grande é ele poder unificar uma equipe, torná-la coesa, torná-la motivada, por mais difícil que seja cada um, né, em separado, conseguir unir o mais possível. Então, essa teoria do grande homem, ela está defasada. Um líder ele é grande quando ele consegue crescer os outros. Então, você falou de não ter medo do talento do outro, né? Então, tem alguém com uma capacidade analítica mais do que eu. Quando você traz uma pessoa assim para perto e dá uma oportunidade, você não está se diminuindo. Ao contrário, você ganha mais ainda o respeito daquela pessoa. Poxa, ele é o chefe, mas ele reconhece que não tem o primado de todo o saber. Ele está precisando de mim. E essa pessoa, você construindo um ambiente ético, você construindo um ambiente saudável, ela não vai pular em cima de você. Ela vai reconhecer o tanto que ela aprendeu. E no dia que ela for assumir um cargo de chefia, de liderança, ela vai olhar para trás e ver, é esse modelo que eu quero ser. Como eu faço para mim. Eu tive péssimos chefes e eu não quero aquilo para mim. Como eu tive ótimos chefes e eu pego esses modelos e falo, é assim que eu quero ser. Muito bem. Quando eu já for um líder, um chefe, enfim. Então não tem medo. Não tem medo de mostrar fragilidade, inclusive, né? Claro que tem aqui os limites, né? Mas... Muito bem. Elvis, um dos melhores livros que eu li sobre liderança é esse. A Lei do Triunfo. Isso. Mostra a grossura do livro. É um livro bem considerável, né, do Napoleão Hill. E talvez esse livro do Napoleão Hill, Elvis, ele seja a base de tudo que se tem falado ultimamente a respeito de liderança. Para os irmãos... dele também. Muito bom, Elvis. Muito bom. Então, para os irmãos conhecerem um pouco mais dessa figura e saberem que os fundamentos daquilo que se fala hoje de liderança basicamente vêm do Napoleão Hill, né? O que aconteceu? Ele era um jornalista e ele foi convidado por um grande empresário numa entrevista que foi feita. Esse empresário deu para ele... Isso, ele mesmo. Esse empresário deu para ele a tarefa de tentar verificar quais eram as características dos grandes líderes, das pessoas que eram consideradas de sucesso na época, e se essas características era possível serem ensinadas. Uhum. Ele demorou 20 anos para fazer a pesquisa e entrevistou mais de 20 anos. E entrevistou mais de 16 mil pessoas. Entre as pessoas que ele entrevistou, Thomas Edison, o Graham Bell, o Henry Ford, o Roosevelt, Theodore Roosevelt, e muitas pessoas desse nível, né? E ele então elenca algumas leis que ele vai chamar então de leis do triunfo. Você disse essa capacidade de trabalhar, de conquistar uma equipe. Napoleão Hill chama isso de mastermind. A capacidade, isso para nós, enquanto cristãos, quando eu li isso a respeito da mastermind, a mente mestra, ele diz que quando pessoas se unem com o mesmo propósito, há uma espécie de proteção divina sobre essas pessoas. Você
chama essa proteção divina de mastermind. Para nós, entendemos que quando nós nos reunimos em nome de Jesus, é Ele que está presente. Então, essa mastermind é certamente a presença. Deu uma travadinha, mas voltou. Deu uma cortadinha aí, né, Elvis? É. Você falou dessa mastermind para nós cristãos, aí travou aí. Deu uma cortadinha aí, né? Ele diz, então, eu acho que está travado. Eu vou... Acho que deu uma travada aqui no Lázaro. Voltou? Voltou. Voltou. Então, ele feito dessa questão da mastermind, que quando pessoas se reúnem com o mesmo objetivo, se forma uma terceira mente. Ele chama de mente mestra. É quando todos conseguem, então, se colocar vislumbrando o mesmo processo, o mesmo projeto. E essa mestra protege os envolvidos. Para criar essa mente mestra, você precisa ter algumas habilidades, entre elas uma boa capacidade de comunicação. Para os cristãos, essa mente mestra não é outra senão a presença do Espírito que nos inspira e que nos ajuda a tirar o melhor de nós. Tem horas que você fala que eu fico aqui pulando na cadeira, sabe? De tão animado e empolgado que eu fico com essas conversas. Lázaro, e o que é interessante é que esse cara, né, com todo respeito, Napoleão escreveu, acho que por volta do século XIX, né? Para 20, enfim. Isso. E aí, nós com uma presença, né, com uma vivência cristã, sabemos que onde um cristão está, onde está um carismático, cheio do Espírito Santo, ele também consegue inundar aquele ambiente que ele está com a glória de Deus, com a presença do Espírito Santo. Mas seja o Napoleão Hill, seja nós, aqui falando uma linguagem espiritual, parece algo longe, distante do campo empírico. Aí o que acontece? Eu leio assim, eu sou um freak de livros, né? E ainda mais nessa área do desenvolvimento. E aí tem um monte de autores recentes, né? Pesquisas de 2, 3, 5 anos para cá, de neurociência, né, comportamento, que estudaram o seguinte, que de fato se comprova que líderes, né, que são positivos, que são motivadores, com a sua presença, eles mudam o ambiente. Mudam o ambiente. E aí vem a neurociência, porque nós temos o que eles chamam, olha aqui a ciência, que loucura, comprovando a espiritualidade, né? Nós temos neurônios chamados neurônios espelho. Olha que loucura. O que é um neurônio espelho? O meu estado de ânimo, ele tende a se conectar, de alguma forma, com a minha equipe. Em principal, se eu tenho uma função de liderança, porque eu sou visado, né? Eu sou a cola daquele time. Então, quantas vezes um chefe, e isso é texto de um livro que eu li recente, de neurociência, um chefe chega ruim, de mal-estar, qual é que a gente pergunta? Vou lá falar com ele, como é que ele está hoje? E hoje ele não está bem. Você nem viu o chefe, mas você volta para a sala e fala para o time, hoje ele não está legal, viu? Aí Sim. o ambiente, ó. Quando é o contrário, como é que ele está? Ah, ele está bem, está super animado. Gente, hoje ele está bem, a gente pedir aumento, sei lá. Fica todo mundo animado. É verdade. Nós temos uma espécie de espelhamento de neurônio que o meu clima, o meu ânimo enquanto chefe, ele tende a contagiar o meu time. E aí o Napoleão Hill fala isso de mente mestra. Nós, como cristãos, falamos da presença do Espírito e agora a neurociência vem confirmar essa tese. De que, de alguma forma, o nosso ânimo, a nossa mente, ela contagia o ambiente. Olha aquilo que bacana isso. Muito bom. Nesse livro, então, o Napoleão Hill cita 16 leis que ele encontra em todos os homens que ele considerava homens que tinham sucesso. Desculpa te cortar. Só deixando claro que isso aqui tem nada a ver com pensamento positivo, com energia, não é nada disso, viu, gente? Nada a ver. E aqui, Elvis, eu queria... É muita coisa para a gente falar numa live só, mas eu queria falar sobre o seguinte. Ter um objetivo principal definido. É a segunda regra. Então, a primeira é a habilidade de criar a mente mestra. E a segunda, ter um objetivo bem definido. Eu queria, se você concorda, gastar um pouco de tempo nisso, Elvis. Porque é o seguinte. Vamos lá. Eu penso a respeito dessa questão da liderança, que todo líder... Quem quiser tirar um print, ó.
Muito bom. Os 10 pontos dele, ó. Viu, Elvis? Para mim, então, todo líder, ele tem uma visão específica. Ok. Essa visão, ela pode nascer a partir de qual é, por exemplo, a função específica que você... Deu uma travadinha aí. Deu mais uma travadinha. Estamos de volta? Voltou, então, vamos assim, lá. Vamos lá, a respeito da questão da visão. Isso é muito importante. Minha gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual o propósito da sua existência? Você nasceu para quê? Porque, Elvis, para mim, dois são os mais fundamentais na vida de um ser humano. O primeiro é o dia do seu nascimento. É quando você vem ao mundo. O segundo é quando você descobre por que você veio ao mundo. Essa Perfeito. descoberta do porquê você veio ao mundo a gente chama de propósito. Então, qual é o seu propósito de vida? Deus colocou você nesse planeta com qual objetivo? Porque quando você descobre esse propósito, a sua visão clareia, você sabe que está no lugar certo. Esse lugar certo pode ser aí na empresa em que você está. Se você sabe qual é o seu lugar, qual é o seu propósito, podem roubar o teu cargo, mas nunca podem tirar o seu propósito. A respeito disso, minha gente, a palavra de Deus ela é muito clara a respeito dessa questão da visão, né? Da visão, do propósito que você tem a esse respeito. Olha, tem muita gente falando aqui. A Leila está dizendo que nasceu para fazer a diferença na vida das pessoas através da profissão e da missão. O Rinaldo está falando que isso é um assunto para montar uma formação. A Laís está dando glória lá, rapaz. Guarde, não dê spoiler, não dê spoiler. Eu estou aqui procurando essa frase no livro, mas estou encontrando justamente sobre isso que você falou. Né? Quando você encontra o propósito, o seu objetivo de vida, tudo fica claro. Porque você entende que cada escolha que você faz vai começar a te levar para aquele propósito. Problema de muitos de nós hoje, do propósito. O problema é que muitos de nós hoje, e em particular os jovens, né, não tem uma visão. Né? É a síndrome do deixa a vida me levar. E aí vai ficando velho, o tempo vai passando e eu vou achando que o mundo me deve alguma coisa. Né? Quando na realidade, quando eu encontro o meu propósito, sou eu que vou ter que fazer, com a graça de Deus, esse propósito acontecer. Então, definir o seu foco, aliás, definir o seu propósito, para focar naquilo, isso vai mudar as suas escolhas, os nãos que você vai dar, o grande sim que você vai ter que dar para realizar aquilo. Então, descobrir qual é a sua missão de vida, o seu propósito. E isso é tão interessante, quando você descobre o seu propósito, que você vai ter a habilidade de dizer não para aquilo que não vai te conduzir para o seu propósito, para o seu objetivo. Falando de propósito, eu queria partilhar um texto bíblico com vocês, que está lá no livro do Gênesis, no capítulo número 12. Diz assim a palavra de Deus. A tua família, a casa do teu pai, e vai que o Senhor te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarei, aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Veja a questão do propósito. Deus dá uma visão para Abraão. Só que ela é de longo prazo. Imagina as que acompanhavam os parentes, até mesmo os servos de Abraão, eles não entendiam por que ele estava deixando uma terra promissora e indo para uma outra que ele não conhecia. É porque somente o líder é que tem a visão. Então, no lugar onde você está, há uma visão específica, há um propósito que você precisa ter muito claro. E aqui, então, falando a respeito de propósito. Você já pensou a longo prazo?
Onde você quer estar daqui a 1 ano? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Você planeja a sua vida para ter uma visão clara de onde... Deu mais uma travadinha. Até onde deu para Lázaro, ouvir aí, Elvis? Até onde? deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Nós temos ainda mais alguns minutos pela frente, pode ser até o gancho já para a próxima. O Jader, meu querido amigo, fez uma pergunta aqui que eu achei fantástica. Se nós Certo. temos apenas um único propósito ao longo da vida, ou se esse propósito pode estar assumindo facetas diferentes com as etapas da nossa vida, amadurecimento. Muito bem. Elvis, eu penso o seguinte. Deus pode se valer de uma etapa como degrau para te capacitar nela, tendo em vista um outro objetivo. Então, isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer. Então, é possível que nesse lugar onde você está agora, pode ser o degrau para te levar para a próxima etapa. O que é tudo que é possível nessa estação para que Deus possa te levar para uma outra estação. Eu acho que Perfeito. isso é fundamental para a nossa vida. É tão interessante, Perfeito. eu queria partilhar... Quantos minutos nós temos, Elvis? Eu acho que 7. 7 minutos. Então, o capítulo 12 do livro do Gênesis e depois o capítulo 13. Abraão, ele sai com Ló, que era seu primo, né? Ele que era seu sobrinho, dizendo melhor. Ló era sobrinho de Abraão e, em determinado momento, os rebanhos dos dois começam a crescer muito e eles já não cabiam no mesmo espaço. O que acontece então? Para que não houvesse conflito, Abraão permite ao Ló tomar a decisão de para qual lado ele queria ir. Olha só o que vai dizer o livro do Gênesis no capítulo 13 a respeito de Ló. Ló, levantando os olhos, viu que toda aquela planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ido destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor e como a terra do Egito ao lado do Tsoar. Ló escolheu toda a planície e foi para o Oriente. Quando houve então essa separação dos rebanhos, Ló, ele olha e vê o melhor campo. Ele vê onde tinha água. Ele vê onde ficava mais fácil para ele. O que isso significa? Que a visão de Ló estava limitada àquilo que os olhos dele podiam ver. Já a visão de Abraão era uma visão que vinha a partir da fé, minha gente. E a fé, ela não limita a nossa visão. Ela permite ver além da montanha. É por isso que talvez os irmãos que estão tratando conosco aqui podem ser empreendedores. E nesse momento você ainda não atingiu o lugar que você vai chegar. Talvez as pessoas olhando para você falam assim, vai fracassar, não vai dar certo. Tá difícil demais, não tem receita. Mas Deus te deu uma visão. Você consegue, pelos olhos da fé, ver além daquilo que os olhos veem, para ver por trás da montanha. E a esse respeito, eu gosto muito de um texto, Elvis, do livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: eu vou ficar de sentinela e postar-me sobre a trincheira. Eu vou espreitar o que vai dizer o Senhor e o que ele vai responder ao meu pedido. E o Senhor respondeu-me assim: escreve a visão, grava em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente. Porque há ainda uma visão para um tempo fixado. Ela se aproxima rapidamente e o seu termo não falhará. Elvis, Maravilha. Isso é maravilhoso. Isso é um grande exercício que tem que fazer todo dia. É tão interessante que Deus manda escrever a visão. Então, você tem escrito qual o seu propósito? Qual a visão que Deus te deu? Porque é palavra de Deus. A visão vai se cumprir na nossa vida. Pode passar o tempo, mas a visão, ela se cumpre. Então, para cada um de nós, enquanto empreendedores, gestores, enquanto líderes, profissionais liberais, se há uma visão de Deus no seu coração,
escreve. Tenha essa... Isso. E, Elvis, isso é muito interessante, sabe por quê? Cara, a palavra de Deus, antes do Napoleão Hill, já dizia isso. Ele já disse tudo. Quando o Napoleão Hill fala dessa questão do propósito bem definido, ele inclusive pede para você escrever. Então, Isso. escreva aquilo que Deus tratou com você para que você leia todos os dias. Sabe o que isso faz? Quando você estiver desanimado e você lê aquilo, você começa a pensar assim, é para lá que eu estou indo. Exatamente. É esse o meu destino. E isso As transforma. renúncias, as privações. Você lembra, é para lá que eu tenho que ir. Então, a esse respeito, você pensa dessa forma? O que você acha? Exatamente. E outro, além de escrever o seu propósito, a sua visão, sua meta, a partir dessa meta também, você pensar, eu estou aqui, no real, esse é meu ideal. Há um espaço. Na hora que você escreve, bota um quadro no banheiro, na cozinha, no seu quarto, enfim, visualizar é muito importante. Agora, eu estou aqui, quero chegar aqui. Que passos eu tenho que fazer? Isso aqui vai iluminar suas escolhas, suas ações, seus discernimentos, né? Para que você vai dar não e para que você vai dar sim. Não para aquilo que te desvia e sim para aquilo que te encaminha. Quando você vê a visão, né? Quando você escreve a visão, você toma as ações para isso acontecer. Ô Elvis, todo livro de liderança vai dizer esse respeito. Especialmente esse que eu gosto muito. Hoje a gente está apresentando livros. Esse livro. Outro. O tamanho do livro. Nossa Senhora. Esse livro, Os 7 Hábitos, ele fala a respeito dessa questão de escrever a visão. Né? E ele diz o seguinte: para a vida do ser humano, as coisas são criadas 2 vezes. A primeira aqui. Boa. É quando você imagina o lugar onde você quer chegar. E a segunda é quando você toma onde você vai. E a esse respeito, olha só, a possibilidade de nós conseguirmos realizar algo. Então, olha só, para você atingir os objetivos. Se você ouviu uma ideia, você tem 10% de chance de atingir. Se você decidir adotar, 25%. Se você decidir quando, 40%. Se você planejar, 50%. Se você se comprometer com os outros, 65%. Se você estabelecer um compromisso e relatar os resultados, 95% de chance de realizar um objetivo. Meu irmão, dá para conversar sobre liderança por muito tempo. A gente pode fazer mais. Temos, acho que 1 minuto, pediram para fazer um print da tela com os livros. Certo. Então eu vou desativar os comentários para a gente botar o livro e o pessoal tirar um print, tá bom? Prepara aí. Eu tô aqui com o meu já. Quer mostrar aí o seu? Quero mostrar esse. Pronto, quem quiser faz um print. Você tem outro para mostrar? Tem, rapidinho. Esse. Vai. Beleza. Voltando aqui também. Quem perder, isso vai estar lá no Telegram. Lázaro, é tema para mais de metro, mas a gente pode continuar esse contato lá pelo Telegram. Então, você quer fazer as honras aí? Então, eu gostaria de pedir para os irmãos, inclusive, interagirem conosco. Se suas dúvidas, pode mandar um áudio para nós. Você tem alguma dúvida? Você quer fazer uma partilha? Pode gravar um vídeo, mande para nós, que nós teremos muito prazer em fazer esse processo de interação. E vai ter brinde? Ô Elvis, hoje vai. O que você está pensando em entregar aí? O Lázaro preparou aqui um teste muito bacana para testar a sua liderança. Então eu vou botar no download aqui no Instagram, mas também vou jogar lá no canal do Telegram. E aí você faz o download, já tem muito material lá. Planilhas, financeiro, livro, e-book. E vai mais esse hoje, quando acabar aqui, já coloco lá no Telegram. Nos ajuda a divulgar, trazer mais profissionais, mais empresários, gestores católicos, para a gente poder somar e fazer essa grande rede de profissionais de Deus. Elvis, a gente não conseguiu falar das características, não conseguiu falar 20 segundos. Não conseguimos falar de perfil comportamental. Meu Deus. Mas valeu a pena. Gente, Lázaro, um grande abraço, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Abraço para todos e a nossa próxima. Deus abençoe a todos. Vai ficar gravado, viu?